Bem, deixe-me me apresentar, meu nome é Viviane e recentemente completei 41 anos. Sou casada com Maurício e atualmente moro com meus sogros. Apesar de vários anos de casamento, permanecemos sem filhos e não há intenção ou possibilidade de tê-los. A dura verdade sobre a infertilidade de Maurício surgiu logo após nosso casamento. Se soubesse desde o início, talvez tivesse reconsiderado nossa união. A revelação me atingiu como um poço de desespero. Todos os nossos sonhos de construir uma família feliz juntos foram despedaçados. Maurício havia discutido sobre nossos futuros filhos, até contribuindo para nomeá-los. Pouco sabia eu que tudo era uma fachada, uma traição ainda oculta sob a promissora fachada de um futuro. Apesar da profunda decepção, o divórcio não era uma opção simples para mim. Tínhamos nos comprometido a ser uma família com os sogros, que considerávamos nossos pais. Relatar um divórcio um dia após nos juntarmos à família parecia uma quebra de confiança. Morar com os pais de Maurício só intensificou a inevitável pergunta de quando teríamos filhos. Ao revelar nossa infertilidade, os sogros reagiram com fúria. Para eles, uma mulher incapaz de ter filhos era considerada inútil e merecia ser expulsa imediatamente. Astolfo, meu sogro, começou a me tratar como uma serva, retirando qualquer vestígio de dignidade em sua casa. Fui perpetuamente relegada a comer sozinha na cozinha, tornando-me parte da equipe de descarte de sobras quando os sogros e Maurício terminavam suas refeições. Não importava o quanto me esforçasse para cozinhar comida deliciosa, tudo o que recebia eram as sobras deixadas por eles. Desde que me casei, não desfrutei de uma única refeição satisfatória. Meu peso diminuiu constantemente e em 6 meses de casamento, meus ossos do pulso estavam salientes. Inicialmente, a sogra Ana Lúcia suportou as tiranias de Astolfo, mas uma vez que entrei para a família, seu foco mudou para mim. Ana Lúcia parecia aliviada pela mudança, sorria mais frequentemente. Maurício uma vez comentou que ela se sentia aliviada por não ser mais o alvo de Astolfo. Apesar de nunca sorrir perto de Astolfo, a postura de Ana Lúcia melhorou na ausência dele. A tirania de Astolfo se estendeu além de me direcionar. Ao saber de nossa infertilidade, ele me forçou a trabalhar do amanhecer ao anoitecer, me considerando inadequada como mulher. Sempre tive a intenção de trabalhar após o casamento e não tinha o desejo de prolongar minha estadia em sua casa desnecessariamente. Equilibrar as tarefas matinais, ver todos partirem e ir para o trabalho provou ser desafiador, mas ter um emprego com horários flexíveis ajudou. No entanto, Astolfo descartava minha comida sem prová-la, citando sua aparência como razão. Nem Maurício nem Ana Lúcia reclamavam, escolhendo permanecer em silêncio apesar das minhas queixas. As conversas durante as refeições eram escassas e frequentemente me perguntava se eles realmente gostavam de comer em silêncio. Não tive escolha a não ser manter uma fachada de harmonia com os sogros, desempenhando o papel de esposa diligente. Como alguém sem paz, o peso do divórcio parecia insuportável. No entanto, a exigência de Astolfo de que eu contribuísse com todos os meus ganhos para as despesas da casa cruzou a linha. Embora eu pretendesse contribuir, sua insistência no controle total sobre meus ganhos parecia absurda. Protestar era inútil, as decisões de Astolfo eram absolutas. Parecia mais fácil obedecer, apaziguando e poupando-me da visão das expressões tristes de Ana Lúcia e Maurício. As raízes dos problemas conjugais estavam com Astolfo. Enquanto Ana Lúcia costumava gerenciar as finanças domésticas, a responsabilidade caiu sobre mim após o casamento, uma tarefa que achei avassaladora. Isso não é demais para Viviane? Ana Lúcia ousou questionar, apenas para ser silenciada pelo comando autoritário de Astolfo para calar a boca. Ana Lúcia e eu, como mulheres, foram consideradas sem valor para meu sogro, desprovidas do privilégio de expressar nossas opiniões. Assumir o livro-caixa da casa de Ana Lúcia inicialmente me chocou, mas depois de vários anos, me acostumei.
Talvez a aceitação tenha surgido por ter um ganha-pão adicional em casa. No entanto, Astolfo começou a gastar mais imprudentemente, justificando como despesas relacionadas ao trabalho, aumentando suas noites fora e embarcando em viagens com Ana Lúcia e Maurício, excluindo-me. Essa mudança súbita em seu comportamento marcou uma partida do passado. Apesar dos anos que se passaram, Astolfo continuou a me tratar como uma estranha, rotulando-me como um parasita ou lixo. Em meus anos mais jovens, suportei a paz que vinha quando Astolfo não estava em casa, sem me importar com meu papel como mera dona de casa. No entanto, ao me aproximar dos 40 anos, achei seu comportamento intolerável. O medo que antes me mantinha calada enfraqueceu e comecei a falar. Astolfo não apreciou minha assertividade recém-descoberta, levando a ressentimento e a uma piora na situação. Nosso relacionamento tenso atingiu um ponto em que Astolfo constantemente me repreendia e nossas interações eram mínimas. Sempre que ele falava, era para me insultar, criando uma atmosfera terrível em casa. Apesar da crescente tensão, recusei-me a obedecer quando Astolfo exigiu que eu saísse de casa. Eu retruquei, questionando para onde eu poderia ir, sabendo que não tinha paz. Astolfo, alimentado pela raiva, bateu os copos na mesa, quebrando-os. Cansada de suportar os gritos constantes, me desviei do meu pedido de desculpas habitual e falei firmemente com Astolfo. Apontei que ele deveria se acalmar na sua velhice. Não acostumado a tal desafio, Astolfo ficou furioso, afirmou sua dominação como o mestre da casa, declarando que uma esposa como eu não deveria ter opiniões. A frustração atingiu o ápice, e eu confrontei Astolfo de frente, expressando meu desejo de ser tratada como um ser humano ao longo dos anos. Ele retaliou, chegando a me agarrar pela gola e declarando veementemente que uma pessoa como eu não era necessária em sua casa. A força de suas palavras foi suficiente para fazer tremer os móveis, e naquele momento foi empurrada para longe. Eu deveria ter oferecido desculpas naquele momento, mas não consegui mais conter minha frustração. Tá bom, você quer que eu saia, isso vai te fazer feliz, não é, Astolfo? Eu olhei para ele, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. Sim, ele cuspiu condescendente, olhando para baixo para mim. Então eu farei isso, declarei. Ele saiu furioso para o quarto com um barulho alto, e eu, agora um pouco mais calma, comecei a limpar a sala que Astolfo havia sujado. Ana Lúcia veio me verificar com uma expressão preocupada, mas saiu sem dizer nada, voltando para o quarto. Senti que não tinha mais lugar nesta casa, nem Maurício nem Ana Lúcia me protegeriam, e anos de resistência explodiram, fazendo-me sentir ainda mais isolada. No dia seguinte, como de costume, levantei cedo e comecei minha rotina. Astolfo acordou, entrou na sala, sentou no sofá, recostou-se e abriu o jornal sem sequer me olhar. Então, sem olhar para cima, ele perguntou: "Já se mudou?" Não havia como eu ter saído tão rapidamente após os eventos do dia anterior. Eu nem mesmo achava que ele estava falando sério. Pensei que fosse apenas um desabafo embriagado, não algo que ele realmente queria. "Quando você vai sair? Você não tem mais direito de viver aqui", disse Astolfo, ainda sem me olhar. Parei de limpar a mesa e virei para encará-lo. Se ele estava falando sério sobre querer que eu saísse, então eu responderia seriamente. "Sairei hoje", declarei. Ana Lúcia, que estava ouvindo perto, congelou, seu olhar preocupado caindo sobre mim. Estava claro que, uma vez que eu saísse, Astolfo voltaria a mirar em Ana Lúcia, e ela não queria que eu fosse embora. No entanto, Astolfo insistiu na minha saída, e eu não tinha outra opção. Astolfo riu alto, provavelmente satisfeito por estar conseguindo o que queria. Eu saí apressadamente da sala, empacotei minhas coisas e deixei a casa dos sogros. Eu não tinha decidido para onde ir, mas me senti libertada. Enviei uma mensagem para Maurício, que já estava fora, pedindo que ele se divorciasse de mim. Um advogado entraria em contato com ele. Em seguida, desliguei meu telefone.
Nos próximos dias, encontrei um advogado e o fiz entrar em contato com Maurício e seus pais. Astolfo, achando o divórcio inevitável, pressionou Maurício a assinar os papéis rapidamente. Apesar da relutância de Maurício, ele assinou sob o olhar fixo de Astolfo. Eu assinei na frente do advogado e o divórcio foi finalizado. Concluímos a distribuição de bens e pude reivindicar uma indenização pelo assédio de Astolfo, que eu havia gravado. Valeu a pena pagar por um advogado em vez de lutar sozinha. Astolfo, preocupado com sua imagem pública, evitou complicações envolvendo advogados, sabendo exatamente quanto dinheiro tinha, pois gerenciava as finanças da casa. Sugeri um valor que ele poderia pagar com a distribuição de propriedades e a indenização pelo assédio, e comecei uma vida confortável em meu próprio apartamento. Eu costumava odiar ficar sozinha antes do casamento, mas depois de morar com os sogros e me divorciar, abracei a liberdade recém-encontrada. Aprendi a apreciar a solidão do meu próprio tempo, cozinhando para mim mesma e desfrutando da tranquilidade, sem ninguém levantando queixas. 3 meses após o divórcio, Astolfo liga persistentemente, e embora eu suponha que não seja algo positivo, escolho não atender. No entanto, algo me faz atender acidentalmente. O que você fez com a minha casa? A voz de Astolfo ecoa pelo telefone. Instintivamente, afasto o dispositivo do ouvido para suportar os gritos. Respondo, não fiz nada. Deixei a casa conforme você instruiu. Astolfo permanece insatisfeito, continuando a gritar. Ele está chateado com notificações sobre problemas com retiradas, me culpando pelo problema. Eu afirmo calmamente que não alterei nada e segui suas instruções, gerenciando e pagando tudo devido. À medida que percebo por que Astolfo está bravo, um sorriso se alarga em meu rosto. Estou feliz por ele não estar aqui para testemunhar isso. Astolfo, incrédulo, questiona os aspectos financeiros, perguntando quanto eu ganhava. Recordo que nunca revelei os detalhes do meu salário para ele. 11.000 líquidos, respondo. Astolfo reage com um som semelhante a um sapo esmagado antes de ficar em silêncio. Na verdade, meu trabalho em vendas em uma empresa de investimentos envolvia um salário baseado em comissão, influenciado pelos retornos gerados para os investidores. Infelizmente, grande parte desse dinheiro desapareceu devido aos gastos extravagantes de Astolfo. No entanto, eu havia investido sabiamente a herança dos meus pais, trazendo algum rendimento. Embora não fosse substancial, cobria as despesas durante a distribuição de propriedades. Somente as economias de Maurício foram consideradas, já que a herança dos meus pais e seus rendimentos não faziam parte disso. Astolfo, insistente, questiona se o padrão de vida antes do casamento era o mesmo. Enquanto eu pressiono, ele começa a ficar mais irritado. No meio de sua ira, não pude deixar de rir de seus pedidos absurdos. Com Astolfo gritando para continuar contribuindo com dinheiro para a casa, eu retruco. Você foi quem se arruinou, porque eu, que não sou mais da família, deveria te dar dinheiro. Ri meio sem vontade, e no meio do riso, ouvi algo quebrar do outro lado. Era outro das crises de birra de Astolfo. A percepção de que eu não precisava mais limpar após seus surtos quase me fez desejar que ele quebrasse mais coisas. Éramos estranhos agora, não mais família ou algo parecido. Eu o implorei para não agir como família e o aconselhei a gerenciar suas próprias finanças, deixando-lhe apenas o suficiente para se virar. Com isso, me despedi e encerrei a ligação. Eu esperava mais chamadas, mas nenhuma veio. Pensei que talvez ele estivesse arrependido, mas ficou claro que não era o caso. Talvez ele se sentisse envergonhado por não poder fazer os pagamentos e recorresse a ordenar a Maurício e Ana Lúcia que pedissem dinheiro a instituições financeiras, afundando-os ainda mais em dívidas. Enquanto os pagamentos eram feitos, a relutância deles em mudar seu estilo de vida perpetuava o ciclo de acumular mais dívidas a cada mês. Soube disso quando Maurício, pateticamente, entrou em contato comigo, expressando até um desejo de reconciliação.
Além disso, Maurício propôs cortar os laços com o pai e voltar a ficar juntos. No entanto, uma pergunta dessas parecia hipócrita vindo de alguém que nunca se posicionou contra o assédio de Astolfo. Apesar de escolher ficar com Maurício, sabendo que não poderíamos ter filhos, ele nunca me protegeu. Voltar para ele não estava em meus planos. Astolfo podia se sentir sufocado, mas isso não era mais minha preocupação. Eu desejava que eles entendessem as consequências de suas ações e suportassem o sofrimento. Agora, os sogros lutavam com dívidas, mas não conseguiam reduzir seus padrões de vida. Astolfo, agora um trabalhador comum com um salário baixo, juntou-se a Ana Lúcia e Maurício em empregos de segurança meio período. Não era apenas Astolfo, também era Ana Lúcia e Maurício persistindo em manter seus padrões de vida, apesar de estarem no limite. Costumava ser desesperada para proteger Maurício, mas agora vivia para mim mesma. Aos 41 anos, ter filhos poderia ser um desafio, mas eu permanecia aberta à possibilidade. Antes do divórcio, acordar parecia uma tarefa, mas agora acordava sentindo-me renovada, ansiosa por um futuro melhor em minha nova vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que teve seu almoço jogado no chão pelo seu chefe, ficou envergonhado na frente de todos, mas conseguiu sua vingança, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!